Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Deus possa encher nossos corações do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos sido vivificados pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, o poder que vivificou o corpo morto de Jesus Cristo. Esse mesmo poder tem vivificado os nossos corpos mortais pelo poder do seu Espírito. Eu quero comentar hoje a mensagem A Obra-Prima, mais uma vez. Todos nós sabemos que Deus trouxe a criação em Gênesis da vida mais simples até a vida mais complexa, que foi a formação do homem, que estava na imagem perfeita do próprio Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. Deus projetou-se a si mesmo e fez Adão a sua imagem e semelhança. Esta foi a obra-prima de Deus lá em Gênesis. Mas o diabo entrou por debaixo da cerca, por assim dizer, e derrubou a obra-prima de Deus. Mas Deus estava disposto a levantar outra vez a sua obra-prima. Então ele começou a lançar as bases através de Abraão, logo ele trouxe Isaac, logo ele trouxe Jacó e logo ele trouxe José. Essa foi a base de sua obra-prima. Logo ele construiu o corpo, levantando os profetas e assim por diante, até que chegou à cabeça que foi Jesus Cristo. E esta obra-prima foi ferida no Calvário para que ela pudesse falar. Isso é apenas algo muito breve, mas está na mensagem A Obra-Prima. O que tornou Jesus Cristo a obra-prima de Deus foi que ele morreu no Calvário para nos remir e nos redimir. Esta é a grande verdade da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ninguém pôde preencher o seu lugar, aquele sangue imaculado, aquele sangue sem mancha, que não veio pelo nascimento natural, mas foi criado pelo poder da palavra falada. Ali estava a obra-prima de Deus. Veja, no Monte da Transfiguração, ele disse: "Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo." Então, Jesus Cristo foi a obra-prima desenhada por Deus, porque ele se encaixou em cada parte do Velho Testamento. Ele se encaixou na vida de Noé, se encaixou na vida de Enoque, na vida de Abel, se encaixou em Davi, se encaixou em José, se encaixou em Moisés, ele se encaixou em cada patriarca, ele se encaixou em cada profeta. Ele de fato preencheu todos os requisitos do Velho Testamento. Por isso ele dizia: examinai as Escrituras, porque nelas vocês sabem, vocês creem que tem a vida eterna. Agora, isso tudo eram pensamentos que estavam na mente de Deus expressados. Deus tinha isso tudo em sua mente desde antes da fundação do mundo. Então o profeta capta a profecia e ele colocou isso no papel, nas Escrituras, no que nós chamamos a Bíblia Sagrada. E ali estava o grande projeto de Deus. Por isso que quando Jesus veio, ele veio para cumprir toda a palavra, porque toda a vida de Jesus já estava desenhada através dos profetas, através dos salmos, através dos livros poéticos, porque toda a Bíblia é Jesus Cristo. Então Deus se expressou em Jesus Cristo para cumprir as Escrituras. Cada detalhe, desde a sua concepção, o seu nascimento, a sua fase de infância, quando ele tinha 12 anos, lá no templo, no meio dos escribas e fariseus, fazendo-lhe perguntas, estudando a palavra. Logo, ele na água, quando João foi batizá-lo, o Espírito de Deus moveu-se sobre ele para cumprir tudo que estava escrito na Bíblia a respeito dele, porque Jesus era a expressão dos pensamentos de Deus. Então o que eu estou tentando dizer, o ponto principal é que nada na vida de Jesus Cristo e também nada na vida da verdadeira igreja é uma obra do acaso, ou é um planejamento humano, ou é algo que alguém fez e então alcançou a graça de encontrar o favor de Deus. Jesus Cristo e o seu corpo, que é a igreja,
Veja, eles eram pensamentos na mente de Deus e que foram expressados dentro do tempo, na sua estação apropriada, pela vontade perfeita de Deus. Foi um plano de Deus. Foi Deus que estabeleceu assim. Por isso temos uma escritura no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Grave essa palavra. Veja, somos feitura, somos um projeto, somos uma obra de Deus. Veja, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. E quando Jesus estava no Calvário, Deus abriu o seu lado, para do seu lado tirar a sua noiva do Novo Testamento, a exemplo de Adão. Quando Deus colocou Adão para dormir e Deus tirou do lado de Adão a sua companheira que já estava dentro de Adão. Ela foi criada nele, como a igreja do Novo Testamento também é criada nele. Veja, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então estavam preparadas e nós somos então cumprindo os seus propósitos de acordo com o que estava na mente de Deus, movidos, guiados pelo Espírito Santo. Por isso que podemos ver a vida de Jesus exatamente na vida de José, na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de cada patriarca e cada profeta. Porque eles não estavam vivendo para si mesmos, eles estavam manifestando planos e propósitos que estavam na mente de Deus. E eles então foram manifestando isso em suas próprias vidas, porque o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Aquilo que eles pregavam estava também expressado em suas próprias vidas. Se tomarmos, por exemplo, Davi, um tipo perfeito de Jesus Cristo, veja, ele nasceu por predestinação, por eleição. O seu nascimento, de acordo com Salmos 139, foi Deus quem planejou a cor do seu cabelo, a sua estatura, o seu temperamento, a família que ele ia nascer, qual época, qual posição geográfica. Veja, ele disse isso no Salmo 139, que toda a vida dele era um pensamento que estava expresso na mente de Deus. Quando você pode entender isso, você então pode descansar nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo e saber que nossa vida, ela é totalmente predestinada, ela é totalmente planejada e Deus se move sobre nós com o Espírito Santo para cumprir os seus propósitos. Nós podemos ver isso na vida de Ruth também, na vida de Sara, na vida de Esther, na vida de Maria, na vida de Tamar, de cada mulher do Velho Testamento que está representando a verdadeira igreja. Na viúva de Sarepta de Sidom, veja, na mulher sunamita, cada parte dessa, cada personagem desse estava representando a verdadeira igreja, para mostrar que nós não somos um resultado da obra de um homem que se dedicou a pregar o evangelho. Aí esse homem tinha um alto padrão moral, esse homem então tinha dons, ele então pregou o evangelho, ele curou os enfermos, teve uma igreja magnífica, toda talhada e formada nos padrões morais e através de poderes sobrenaturais, através de dons e profecias. Então esse homem fez uma grande obra, então poderíamos dizer, essa é uma obra de Deus. Na verdade, nós vamos descobrir um dia que a obra, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, essa senhora eleita, essa representada nas 7 igrejas de Apocalipse 1, 2 e 3. Cada igreja dessa era uma parte do mistério. Ali estavam 7 lâmpadas, ali estavam 7 olhos, ali estavam 7 Espíritos de Deus. Esses homens, na verdade, estão trazendo para fora o grande projeto que Deus tinha em sua mente, que Deus inspirou esses homens e eles começaram a operar dentro da vontade de Deus para cumprir o sagrado propósito que estava na mente de Deus. Então ela é totalmente um projeto, ela é totalmente uma feitura
Tudo que diz respeito à noiva já estava preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Nós apenas estamos reconhecendo isso. Veja, nós temos bons pregadores, bons homens que tomam a palavra de Deus, fazem profundos estudos e levam o povo a uma vida moral correta, realizam muitas obras maravilhosas e assim por diante. Mas veja, somente 7 mensageiros podiam mostrar as suas vidas por dentro das Escrituras, o que tornou as suas mensagens únicas, o que tornou esses homens, veja, os 7 mensageiros, os 7 olhos, as 7 lâmpadas, as 7 estrelas, cada um deles representando uma parte do mistério que estava na mente de Deus. Veja, o grande exemplo de Adão, quando ele criou Adão, Eva já estava dentro de Adão, ela foi criada nele, a exemplo da verdadeira igreja, que já estava dentro de Deus desde antes da fundação do mundo. O Mombrana traz uma mensagem, fala sobre isso, na mensagem A Era de Esmirna, na página 127 do Livro das Eras. Veja, antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, veja, a palavra Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno. A noiva já estava em sua mente? Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. E já estudamos e provamos isso, e Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. E se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre os terá. E ele conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos e eles são reais. Por isso que Davi pôde dizer quão grandes são os teus pensamentos e a soma deles, para mim, é impressionante, é maravilhoso, grandioso, espetacular, disse Davi no Salmo 139. Então, Mombrana, para poder mostrar esse mistério, ele fala da estátua de Moisés que Michelangelo idealizou. Ele teve por inspiração um pensamento, veio a ele de como seria a figura de Moisés. E Deus então inspirou aquele escultor, e Deus coloca dentro da mente dele como seria Moisés. E ele gastou 40 anos até que ele pôde imprimir na pedra, na rocha, o que estava em sua mente. Isso desvenda um grande mistério, que a verdadeira igreja do Novo Testamento, aquela que será arrebatada, a senhora eleita, ela estava em seus pensamentos por toda a eternidade. E Deus então foi trazendo esses pensamentos à luz, e foi materializando-os, e foi trazendo-os, e hoje ele é conhecido como a verdadeira igreja do Novo Testamento. Veja, tome por exemplo a Reforma, quando Deus trouxe Lutero. Lutero era um pensamento da mente de Deus, porque a obra de Lutero já estava na Bíblia. Logo veio John Wesley, uma continuação. Veja, e também a obra de Wesley estava na Bíblia. Logo veio os pentecostais, uma continuação, e também estava na palavra essa restauração no livro de Joel e por demais escrituras. Até chegar à era da cabeça, a era da pedra angular, onde Cristo mesmo tomaria o seu trono no coração da igreja, para estabelecer agora o reino de Deus dentro do seu templo, que é a verdadeira igreja. Então o profeta mostra isso. A exemplo de Michelangelo, Deus também construindo, trazendo à existência aquilo que estava em seu pensamento. Essa é a grande obra-prima. É tão verdade que a única mensagem hoje que traz a verdadeira expiação para a igreja, que mostra Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje, eternamente, é a mensagem do irmão Branham, que trouxe Jesus outra vez em carne humana, trouxe a palavra manifestada, trouxe a nós a expiação, tirou o nosso pecado, tirou a nossa incredulidade e veio mostrar Jesus ressuscitado
e identificando-se com o seu corpo, que é a igreja. Na mensagem A Obra-Prima, falando sobre isso, no parágrafo 173 até o 176, tomando esse pensamento de Adão e Eva, Jesus e a igreja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Veja, a primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê? Alfa e ômega. Isso é o primeiro e o último. Oh, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. A grande obra-prima de uma família, o segundo Adão e a segunda Eva, agora prontos para o jardim, o milênio, de volta à terra. Aleluia! O grande escultor não os deixou ali embaixo. Ele tomou o tempo como ele fez através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito. E eles caíram. Agora tem sido através de milhares de anos. Ele está moldando outra vez. E agora estão aqui, eles prontos para voltar para casa. A obra-prima tem chegado e foi golpeada, e de seu lado saiu a companheira. E ela foi trazida no mesmo processo. Agora, aqui está ela de volta outra vez, com toda a natureza, a Bíblia e tudo mais, mostrando que aqui estamos. 176. Observe, a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a não ser que eles sejam um. Eles têm que ser. E se eles não são, não será uma boa família. E esposa puxando para um lado e o marido para o outro. Isso faria uma família horrível. Mas em acordo, com amor, um para com o outro. Esta é a família. E agora, aquela foi a obra-prima de Deus e todas as verdadeiras famílias aqui retratam aquilo. E agora a família, obra-prima, tem vindo outra vez. Cristo e sua noiva prontos para virem. O segundo Adão, a segunda Eva, prontos agora para retornarem para casa, e todo o quadro tem sido redenção do que isso foi, trazendo de volta. Amém. Que Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe, deixe o seu comentário. Se não é inscrito, aperta aí o sininho, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.